Fugindo de Deus. Fugindo de Deus é o nosso tema para o livro do chamado profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Houve o profeta Jonas no Velho Testamento, que atuou durante o reinado de Jeroboão II, no reino de Israel. Mas há o livro que conta a história, um dado momento na vida do profeta Jonas, e que nos apresenta na forma de uma lição, de uma parábola, uma experiência de vida, e que fala de uma fuga. Jonas surge como um fugitivo. Vamos continuar ouvindo a palavra de Deus em Jonas hoje, capítulo 1 do livro de Jonas, versos 7 a 10. Livro de Jonas 1, 7 a 10, palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Jonas, fugitivo, fugindo de Deus. No verso 3 do capítulo 1, verso 3 diz: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas fugiu da presença do Senhor. Este livro foi escrito para nos instruir, para nos edificar, e que a palavra de Deus, mais uma vez, faça assim nesta noite, a todos quantos a ouvirem. Que Deus abençoe o seu coração nesta noite com esta palavra. Vamos ouvir então o nosso texto, foco, capítulo 1, versos 7 a 10. Mas eu vou começar com o verso 1 para recordarmos e termos em mente o contexto aqui da história e assim podermos apreender melhor os versos que vamos focar a partir então do verso 7. Começando com o verso 1, a narrativa diz: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Mais uma vez estes versos. Lembrando apenas ainda o verso 4, onde aponta a intervenção de Deus ali naquele momento e situação. Diz o verso 4: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. O verso 7
Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Fugindo do inferno. Esse é o título em português de um filme clássico até, que saiu em 1963. No original inglês, o título seria A Grande Fuga, O Grande Escape. É sobre uma fuga que prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros dos nazistas, dos alemães, empreenderam. Estavam neste campo de concentração para prisioneiros de guerra e planejaram uma fuga. Um filme bem conhecido, famoso, um clássico, com artistas renomados como Charles Bronson, Steve McQueen. O filme ele é fictício em muitas partes, mas ele é baseado em uma história verídica que se deu durante a Segunda Guerra Mundial em relação a este campo de concentração, chamado então Stalag Luft III. E era considerado um dos campos de concentração ou de prisioneiros de guerra, um dos mais seguros. Mas os prisioneiros entenderam que deveriam criar ali esta fuga até para causar uma intervenção na possibilidade e capacidade dos alemães. Organizaram uma comissão de fuga que ia fazer todo o planejamento, fizeram. E, como sempre acontece, não é? Cavaram o seu túnel, um túnel longo, aos poucos, escondendo terra que retiravam ali, foram preparando tudo. 76 prisioneiros de guerra deveriam escapar e realmente escaparam através daquele túnel. Eles prepararam roupas civis de diferentes tipos para que eles vestissem quando fugissem e pudessem parecer civis e não militares, prisioneiros, quando escapassem e andassem pelas vilas, tomassem trem, tentando ir para longe. Enfim, chegou o dia, os 76 prisioneiros escaparam. Mas a experiência não foi de muito sucesso. Um deles, chamado Cavendish, pegou carona num caminhão, mas o caminhão acabou indo para um comando do exército alemão, que ficava num castelo próximo. Ele acabou sendo preso novamente. Dois deles, um chamado Henley e outro Blyth, roubaram um avião e intencionavam voar até a fronteira da Suíça. A Suíça era neutra na Segunda Guerra Mundial, estariam livres na Suíça, mas o avião cai, então há um desastre, e Blyth é morto, Henley é recapturado. E temos o caso também de outro prisioneiro chamado Ashley, que é morto numa estação de trem. Ele está na estação de trem e ele vê, eles se separaram em grupos, individualmente, de dois em dois, e ele está na estação de trem, descendo do trem ali, ou entrando, e há mais outros dois prisioneiros que também fugiram. Ele vê a distância no meio da multidão e vê os alemães abordando, pedindo documento, vê que os dois iriam ser presos, e ele resolve criar uma comoção para ver se distrai ali os soldados. Ele faz a comoção, mas ele nessa comoção ele acaba assassinando um soldado, e então ele é morto. E também os dois que ele tentou salvar com a comoção também foram presos. Enfim, de todos esses, 48 foram recapturados. E, aliás, de todos que foram recapturados, 48 foram condenados à morte. Dos 76, 48 recapturados, condenados à morte. Somente 3 conseguiram realmente escapar e sair do território alemão.
e outros permaneceram presos até o fim da Segunda Guerra. Bem, essa história no filme, baseada numa história verídica. E no filme, no final, esse prisioneiro Henley, um dos que fugiu e foi recapturado, em conversa com o colega, quando informado quantos morreram, 48 dos 76 morreram na fuga, ele questiona na sua conversa com seu colega se o empreendimento da fuga, a tentativa da fuga, compensou. Será que compensou essa fuga diante de tanto fracasso e de um custo tão alto de 48 mortes? A verdade é que fugas, em geral, levam a fracassos. Um fugitivo acaba encontrando fracasso em geral. Fuga no sentido de uma fuga errada, uma fuga doentia, uma fuga não recomendável, é sempre algo que leva a certos fracassos, outros problemas, outras consequências. Foi assim com Jonas. E é assim na minha vida e na sua com Deus. Nós que já encontramos Deus em Cristo, através da mediação única dele, através da morte dele na cruz, e nos rendemos a Deus clamando pelo perdão, que imerecido por nós, mas gratuito e dado por Cristo. Em contrição, arrependimento, clamamos pelo perdão, entregamos nossa vida a Ele para começar uma nova vida. Em nossas vidas, quando nós fugimos do Senhor, em algum aspecto, nós encontramos experiências fracassadas, negativas. E talvez alguém nesta noite diga: eu ainda não cheguei nem lá, não entreguei minha vida a Deus em Cristo, não fui transformado ainda. Você também é um fugitivo pleno, precisa do Senhor no encontro com Deus em Cristo, e há consequências na sua vida por essa fuga que você vive, não tendo acertado sua vida com Deus. Que nesta noite, então, a palavra de Deus nos fale e nos edifique, a entendermos melhor a questão da fuga e o desastre que ela é, para que possamos então sermos preservados de consequências daninhas, tristes, que não precisamos experimentar, mas experimentamos se caminhamos na fuga. Ah, aqui está Jonas, o fugitivo, o grande fugitivo da história. Fugitivo fracassado em muitos aspectos. Fracassos desse fugitivo. A fuga o expõe a análises espúrias. Quando há uma fuga de Deus, então é preciso certas outras explicações, análises espúrias, análises que não pertencem realmente à questão com Deus, entram para tentar trazer um sentido para aquilo que se está vivendo na fuga. Aqui nós temos a experiência dos marinheiros desesperados, eles lançam sorte. Depois de fazerem tudo o que fizeram, oraram aos seus deuses, jogaram carga no mar, o mar continua terrível, o navio vai afundar, agora vem o próximo recurso que eles têm, lançar sorte. E ver, através desta prática, quem é o culpado do que está acontecendo aqui. A questão de lançar sortes é algo que era muito comum no tempo bíblico aqui, antigo, e aliás até no culto em Jerusalém, no Velho Testamento, o sacerdote tinha urim, tumim, essas pedras que ele estava autorizado a usar para saber o sim e o não, o sim e o não. Mas somente o sacerdote podia fazer isto, e com a orientação de que Deus haveria de usar essa instrumentação. Então, algo muito específico e limitado. Mas não era uma questão dessas pedrinhas que se lançavam, mas uma dependência de Deus, e que Deus estava na direção de tudo e podia usar o recurso. Mas enfim, Provérbios capítulo 16, verso 33 diz: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Aí está essa experiência. Mas os marinheiros não creem no Senhor, e eles vão usar um método dentro da sua superstição, dentro do seu misticismo, dentro até de um animismo, quem sabe, e entendendo que há um poder ali de espíritos e deuses, e que as próprias elementos que lançam ali têm poder para revelar futuro, ou quem está acontecendo, ou quem é o culpado, e eles lançam sorte. E aí, Jonas,
no lançar a sorte é achado o culpado entre todos aqueles que estão no navio. Com tanta gente ali, foi dar em Jonas. Foi dar em Jonas. Jonas, o profeta, a quem Deus deu direção outras vezes, revelou a sua vontade. Este que conhece a vontade de Deus, não precisaria de nenhuma sorte lançada ali. Agora se vê em que situação? Sendo analisado, sendo julgado por um método e crenças totalmente estranhas ao grande conhecimento que ele tinha do Deus verdadeiro e que dirigia a sua vida e que o chamara para ser profeta. Quando nós fugimos de Deus numa área da nossa vida, ou se alguém não entregou sua vida a Cristo e não está fugindo de Deus, diante da fuga, não se fica quieto, nem se fica indiferente. Logo começa a se lançar explicações, ou buscar-se explicações, justificações e avaliações que não envolvem a pessoa de Deus, e muito menos o arrependimento que seria o cessar da fuga e a volta a Deus. E aí vem uma série de arrazoados que ignoram Deus. Talvez um comum nos nossos dias é um crente que está falhando, por exemplo, na sua vida matrimonial, e ele precisa fazer uma mudança porque ele não está sendo aquilo que deveria ser, e ele sabe diante de Deus no seu casamento, e aí ele vai buscar um terapeuta que não teme ao Senhor, que não crê em pecado e arrependimento, que não vai falar com ele que ele precisa mudar de vida, ter um encontro com Deus, que é a verdadeira solução. Ele é um fugitivo. E aí então entram as análises, explicações espúrias, sem a questão de Deus, sem arrependimento, sem mudança de verdade. Poderíamos falar de muitas outras, esse é apenas um exemplo. Quando fugimos, eu acho que, sabe, isso está acontecendo, está assim porque não há o retorno. Há explicações para evitar o retorno. Há justificativas para não ter que retornar. Há análises para empurrar para frente o fato de que há uma fuga em andamento. E aí vem então os métodos e as formas espúrias que são lançadas. Jonas não precisava desse lançar de sortes e que nada explicou, criou apenas uma situação complicada, nada corrigiu. Aí está Jonas nessa condição. A fuga, cuidado, cuidado, se você não está sendo lançado para explicações que não pertencem à vida do crente. Justificativas, tentativas de entendimento que não são segundo a palavra de Deus, para você equacionar o que é que você está vivendo, o que você está passando. Mas aí está o fugitivo em seus fracassos, ele se coloca em conflito permanente. Aquele que foge vai se achar sempre num estado de embate. Jonas é questionado com uma barragem, uma porção de perguntas, e ele escolhe uma resposta muito sucinta e breve. Qual a resposta dele diante da inquisição dos marinheiros, quando ele é achado pela sorte, lançar as sortes como o culpado ali, ou a razão, melhor dizendo, da tempestade? O que ele responde? Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Tremenda confissão, tremenda declaração, e até muito completa. Mas, quando ele faz essa declaração, ele está diante de quem? Ele está no convés de um navio, com uma porção de marinheiro, que criam tudo do tipo que é de Deus, todos os tipos de deuses. Eram politeístas e até sincretistas, misturavam deuses e crenças. Pouquinho tempo atrás, ali naquele navio, eles já haviam cada um levantado um clamor para um Deus diferente. Jonas está diante de uma plateia, longe, longe do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Está diante de uma plateia idólatra, politeísta. E ele é, diante dessa plateia, questionado. O que ele vai fazer agora? Que resposta ele vai dar? Ele poderia inventar uma história, contar uma mentira, encaminhar uma resposta que
não seria verdadeira. De repente, Jonas não vê outra situação a não ser dizer: eu sou hebreu, sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu acabei de ser apanhado aqui como o grande culpado de tudo isso, mas a verdade é que eu sou hebreu e sou um adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Vocês não conhecem, vocês estão não, mas eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aí está Jonas. Em que situação? Jonas é um fugitivo. E de repente, quando ele pensa que ele poderia, ele vê que não pode evitar o conflito. Ele há de brotar porque ele é um hebreu, ele é um adorador do Senhor, o Deus dos céus. Isso está nele, é ele. Eles perguntam muito sobre a identidade dele. Qual é a sua terra, o seu povo, etc. De onde você vem? E ele, ao invés de entrar na geografia, porque na visão politeísta desses marinheiros, como era a cultura na época ali, os deuses eram bem provincialista, ou era individual, a pessoa tinha um Deus, o seu Deus, mas além de ter o seu Deus, ele tinha o Deus da família, ele tinha o Deus do seu povo. Então a questão deles é a sua terra, o seu povo, de onde você vem, porque isso é conectado com a sua fé. Mas ele vai dizer não a terra de onde ele vem, mas ele dá a sua identidade enquanto povo hebreu, e por isso então o Deus dos céus, o Deus supremo e único. A verdade é que Jonas, de repente, está num conflito entre a fé verdadeira que ele porta e as convicções do mundo, sem a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus. E quando ele usa a palavra Senhor aqui, inclusive, é a palavra Yahvé, o nome de Deus que o povo hebreu usava para falar do Deus pactuado com eles, aliança, o Deus que chamou Israel, formou Israel para revelar a sua salvação ao mundo através de Jesus Cristo. E diz ele aqui, é o Deus que fez o mar e a terra, isto, ele é o Criador, ele é o Criador. Por isso a tempestade pertence a ele. É diante dessa situação que Jonas está declarando a sua fé. Fugitivo, escondido, foi dormir lá embaixo do navio. Mas não há como fugir. Mais cedo e mais tarde o conflito vem e você não vai poder negar. Sabe, Jonas foge. Mas há um problema. Jonas não é um deles, não importa quanto ele fuja. Por mais que ele fuja, ele nunca será um dos marinheiros em termos daquilo que eles creem e da forma que eles vivem. Ele é do Senhor. Sempre será do Senhor. Por isso ele estará sempre em conflito enquanto ele fugir. A verdade é essa, é que a fuga coloca-nos sempre em conflito. E mais nos leva a oferecer um culto teórico, lamentavelmente. Ele diz, é interessante, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus. Eu sou o adorador do Senhor, novamente lembrando o Senhor Yahvé, o Deus pactuado com o meu povo, comigo. Esse Deus que pactuou conosco agora em Jesus Cristo, através do sangue dele por nós. Deus forma aliança conosco em Cristo, nos recebe em perdão para todos sempre. E ele diz então que ele é adorador deste Senhor. Ele não diz, olha, eu sou alguém que tem uma família que é crente, por exemplo, e eu gosto de ir à igreja de vez em quando. Ele não diz, olha, eu admiro a fé em Yahvé, a fé de Israel. Ele não diz, sou estudioso desta fé, me interesso muito por ela. Ele não diz, eu sou um adorador. Um adorador, Jonas, você está aqui no navio fugindo. Que adorador é este? Que tipo de adorador é este? Sabe, quando você lê toda aqui a confissão de Jonas, e ele diz, eu sou hebreu e sou um adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, isto revela, e outras partes mais ainda, mas só isto já nos revela que Jonas é um profeta, então ele é alguém muito informado teologicamente. A teologia de Jonas não era o problema,
Jonas é muito bem informado, ele conhece Deus, quem é Deus, ele não entra na confusão desses deuses inventados pelo ser humano, criados à semelhança de homens. Não, ele sabe quem é esse Deus transcendente, criador. Ele conhece bem a sua teologia, muito bem informado. O plano de Jonas não é desconhecer o seu Deus, nem o pensamento, a doutrina, a teologia. Ele tinha a sua profundidade de conhecimento da sua fé. A teologia dele é precisa. Essas poucas palavras que ele coloca aqui descrevem muito bem Deus. Esse Deus dos céus, isto é, não é um Deus que pode ser confundido com o mar e nem com a terra. Dos céus, habita em glória transcendente. Mas ele é também aquele que fez o mar e a terra. Ele é o criador de todas essas coisas. Ele não é a criação, mas ele transcende a criação. E a criação está debaixo dele. Essa tempestade acontece porque o mar está debaixo dele. Mas esse Deus transcendente e criador é também Yahvé, é o Deus que vem, é o Deus Yahvé, é o Deus que vem pactuar conosco em graça, ainda que nós não mereçamos a presença dele. Enfim, aí está ele com a teologia precisa, ele afirma a sua fé. Jonas não nega. Gente, eu nunca tive nada a ver com isso aí. Não, esse negócio desse Deus aí, não sei. Parece que meu pai tinha alguma coisa a ver com isso. Eu nego, não pertenço a isso. Não, ele afirma, ele é convicto na sua afirmação até. E mais, ele declara a sua filiação ao povo de Deus. Ele diz, eu sou hebreu. E o termo hebreu era usado pelos judeus para se identificarem diante de um estrangeiro. Isto é, sou hebreu. E quem era o hebreu, ou os hebreus, quem eram? Era o povo de Deus, o povo pactuado com Yahvé, de onde Jesus Cristo viria. Enfim, nós encontramos aí Jonas, então, teologicamente muito bem informado. E ele fala que ele é um adorador desse Deus que ele conhece tão bem. Adorador, fugindo, fazendo o que não deve diante de Deus. O culto vira uma teoria. E talvez por isso é que muito culto é frio, inexpressivo, não é feito de coração. Porque talvez há fugas não resolvidas e nós ficamos com um culto teórico, um culto de discurso apenas. Nessa situação aqui, discordante do discurso, surge Jonas. Ele tem um discurso muito bonito, sou um adorador do Senhor, Deus dos céus, mas a situação dele é totalmente discordante do discurso dele. Cadê a adoração, Jonas? Na fuga? Você está adorando a Deus? É assim, a fuga traz esse estrago em nossas vidas, rouba-nos o culto verdadeiro, legítimo, para nos tornarmos, então, pessoas de cultos frios, meio cozidos, muitas vezes culto mais da teoria do que realmente da prática e do coração e de verdade. Nós temos dificuldade em cultuar quando nós estamos não resolvidos com Deus. Enfim, os fracassos vêm. Vem o fracasso do testemunho desmoralizado. Que lamentável, não é mesmo? Quando o testemunho do crente fica desmoralizado. É o caso de Jonas, que coisa triste. Eu fico imaginando aquela situação naquele converso para Jonas, um profeta do Senhor. Que situação, Jonas acho que nunca imaginou um dia se ver numa situação desta. O texto diz que eles sabiam que ele estava fugindo, porque ele já tinha lhes dito. Ali no meio tempo, Jonas passou para eles a informação. Por que está acontecendo tempestade? E ele então diz porque estava fugindo. Jonas disse, eu sou um adorador do Senhor, mas eu estou fugindo dele. Eu sou um adorador do Senhor, mas estou fugindo dele. Que autoridade Jonas tinha nesse momento para passar a fé verdadeira para aquele povo religioso, mas totalmente nas trevas e desconhecimento da fé. Que poder tinha Jonas para poder compartilhar o Deus verdadeiro. Jonas está neutralizado, desmoralizado seu testemunho. O diabo conseguiu anular o testemunho de Jonas por causa da fuga.
O mundo olha para Jonas, mas você é adorador do Senhor, você está fugindo. Ah, você era lá da igreja, não era? Não é mais? Que autoridade? Perdeu a moral para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Você diz que é crente, mas você está lá envolvido com isso. Como é que eu vou falar de Jesus? Diante de uma situação dessa? Fico neutralizado. O diabo me amarra. E meu testemunho perde toda a possibilidade e é esvaziado. Infelizmente, a fuga traz esse desastre na desmoralização do testemunho. E mais, envergonha a causa da fé. Envergonha a fé envergonhada. Os marinheiros pagãos, que nunca disseram sou adorador do Senhor dos céus, são os que perguntam para ele o que é que você fez. E esta pergunta entende-se até que é mais uma exclamação. Os intérpretes entendem mais uma exclamação do que uma pergunta, na verdade, colocada em nossa Bíblia em português como questão, é mais uma exclamação. O que você fez? O que é isso, Jonas? O que passou na sua cabeça? Fazendo uma coisa dessa? Ele contou para eles, eu adoro o Senhor dos céus, não esse Deus de vocês, que cada um tem um aí, a multiplicidade, e um é Deus do mar, outro é Deus do vento, são deuses de poderes limitados, de campos limitados. Não, eu conheço o Deus que criou os céus e a terra, o mar e a terra, o Deus dos céus, e Yahvé pactuado conosco, que agiu nos libertando do Egito, etc. E eu estou fugindo dele. O que você está fazendo, Jonas? Que momento triste. Envergonha o nome do Senhor ali. Ou não? A nossa fuga sempre envergonha o nome do Senhor diante do mundo, diante dos ímpios. Ao invés de trazer glória ao nome de Deus, ao invés de trazer o impacto do nome de Deus diante das pessoas, na verdade em nós diminuímos o nome de Deus, o fazemos menor em termos daquilo que nós podemos apresentar, não que nós vamos tornar Deus menor, mas naquilo que podemos apresentar. Nos tornamos canais que têm um impacto negativo nas pessoas em relação ao Senhor. Essa vergonha que Jonas passa, ser questionado por homens perdidos, homens pagãos, ele, o crente, ser questionado. O que você fez? Quando o perdido age de forma mais sábia do que o crente, tem mais sensatez do que o crente. Vergonha a causa da fé. Mas não somente o nome do Senhor é envergonhado, a comunidade do Senhor, o povo de Deus, o povo da fé é envergonhado também. Quando eu estou em fuga, é o caso de Jonas. Porque ele vai dizer primeiramente o que antes de falar que ele adora o Senhor dos céus, ele diz o que? Eu sou hebreu. Isto é, o povo que esse Deus formou para a salvação de toda a humanidade. E lembra-se o contexto de Jonas? Jonas foi enviado e não quis ir para onde? Nínive. Povo pagão, não é o povo de Israel. Capital, Nínive, da Assíria. Reino pagão. Ele tinha sido enviado para lá. E a lição do livro é de que a salvação de Deus é para toda a humanidade. Os judeus foram levantados, o povo hebreu foi levantado apenas como um canal. E em Jesus Cristo se cumpre para toda a humanidade. E aí, nós temos Jonas se apresentando como esta comunidade da fé. Eu sou hebreu. O Senhor dos céus, mas que fez este povo. Você não é lá da Igreja Batista Celebração? Você vai me perguntar isso agora, quando eu estou fazendo isso? Quando eu estou nessa atitude? Vergonha para o nome do povo de Deus. Um homem, ouvido as palavras dele, quando o filho dele fez 18 anos, e aí vem aquela série de coisas, inclusive carteira de habilitação para dirigir, ele chamou o filho e disse, olha, no seu nome, nunca se esqueça que tem um nome ali,
que é da família. Esse nome não é seu, propriedade única particular. Esse nome pertence a muita gente. Você recebeu o privilégio de portar esse nome. Esse é um nome que tem uma dignidade, tem uma reputação elevada. Você vai carregar esse nome. Veja o que você faz com esse nome. Você confessa o Senhor como adorador do Senhor. Ele é o seu Deus, você o conhece, Criador do mar, da terra, o Senhor dos céus. Você se diz parte do povo de Deus, foi ao batismo, cuidado. Você carrega um nome, ou dois nomes, se preferirmos, que não são seus. O nome do povo de Deus e o nome do Senhor. Cuidado. Que dano, quando a fuga em alguma área de nossas vidas envergonha a causa da fé, envergonha o nome do Senhor, envergonha o povo de Deus. O nome da igreja, do povo de Deus é manchado porque eu estou em fuga numa área da minha vida e alguém notou. E possivelmente foi um marinheiro, incrédulo, pagão, mas ele notou. E agora na cabeça dele ele pensa menos da igreja, ele pensa menos de Deus. Cuidado, cuidado. Há grandes estragos e fracassos. O fracasso de tentar a fuga impossível. Que lamentável. Tentar a fuga impossível. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento e uma tempestade se levantou, diz a narrativa. A verdade é que nós não vamos conseguir fugir do Senhor, não é mesmo? Jonas fugiu da presença cultica do Senhor e ele tentou separar a presença do Senhor cultica da presença do Senhor estrutural, criador, sustentador, mas ele descobre que não há como se fazer isso. Que esse Deus que se manifesta de forma cultica em Israel, através dos cultos, da palavra de Deus pregada, que é o Deus criador além de Israel e sustenta a natureza, criou a natureza além de Israel, é o Deus que pode também falar e agir fora de Israel. Ele pensou que podia fugir, mas pensou a fuga impossível. Deus acompanha Jonas no navio. Jonas desce para Jope, porto, hoje o porto de Jafa, em Israel. Deus está com ele. Entra no navio, pronto. Agora sim, Deus está lá. Entra no grande mar, entre Deus, do culto de Israel, e eu, tem um grande mar, águas aqui que nos separam. Deus está lá. Fuga impossível. A verdade é que Deus acompanha e Deus não desiste de Jonas. É o amor infalível de Deus agindo. Deus interfere no mar por causa de Jonas. Deus mexe com o mar porque Ele quer falar com Jonas sobre a fuga de Jonas. Deus faz o mar se agitar porque Ele quer ver Jonas abandonando a fuga. E mais, Deus usa inclusive os pagãos para falar com Jonas. Veja até onde Deus vai. Os marinheiros, sem entenderem muito bem, são usados por Deus para falar com Jonas. O que é que você fez, Jonas? Por que você está aqui? Por que você é a causa do problema? Eles vão receber informações, mas na verdade Deus está usando os pagãos com suas inquisições, perguntas, para mexer, para falar com Jonas. Jonas descobre que é impossível fugir do Senhor. O grande fracasso é um desgastar-se nessa fuga e não conseguir. Você é crente, você é do Senhor, será sempre do Senhor. E aí você vai ficar numa fuga cansativa que você nunca vai vencer. Porque Deus não vai largar de você. E Deus vai atrás e vai persegui-lo até que você abandone essa fuga. E louvado seja Deus por isso. Mas nesses fracassos nós encontramos esse professar de uma confissão insuficiente. Confissão do erro, do pecado. Diz aqui que é dito que ele estava fugindo, porque Jonas já tinha dito a eles. Num dado momento, Jonas diz, olha, eu estou fugindo. Essa é a razão por que o mar está assim. Essa é a razão por que o mar está assim. Jonas faz uma confissão aqui
mas é uma confissão parcial. Ele não quer deixar os marinheiros sem informação, ele quer dar ali a verdade até certo ponto, mas ele realmente não dá a verdadeira razão da fuga dele. Eu estou fugindo do Senhor. Estou fugindo do Senhor porque o meu Deus é um Deus que me enviou para pregar, mas eu sei que Ele me envia para pregar justiça, mas Ele pode dar graça se haver arrependimento, e pode dar inclusive a vocês aqui, seus pagãos. Não diz isso. Não diz. Não vai falar da graça de Deus, muito menos para esse povo. Quem sabe tem até aqui alguém de Nínive e vai se arrepender. E Deus vai perdoar. Ele não dá realmente, é uma confissão insuficiente, parcial. Diz que está fugindo, mas não diz por que está fugindo. Confessa que é um fugitivo, mas não chega ao arrependimento daquilo que ele está fazendo pelo que está fazendo. Ele não manifesta o que o Novo Testamento vai chamar de metanoia, não é? A meia volta, mudança de direção. Fuga é sempre para um lado. E a metanoia, a conversão, a volta a Deus é a meia volta, retornar à presença de Deus. Na cruz de Cristo nós fazemos isso sempre. Retornamos para Deus em arrependimento e quebrantamento. Jonas professa essa confissão insuficiente, que é o típico discurso sem transformação. É um belo discurso, mas impotente, inócuo. Um belo discurso sem transformação. Não transforma Jonas em nada. Não leva Jonas a andar o caminho de volta para Deus. Eu estou fugindo do Senhor. Pô, não vou mais longe, eu paro por aqui, porque se eu for mais longe, aí eu vou ter que dar meia volta. Professar esta confissão insuficiente. Que dano ficar nessa situação. Fracassos. Mas qual é a solução? Arrependimento é o escape do escape. Arrependimento é a fuga da fuga. Arrependimento é o livramento dos danos, do fracasso, da fuga. É sempre a solução. Percebeu que está fugindo. Então, lembre-se, Deus está no seu encalço, o amor dele não vai largá-lo, a fuga é impossível. E o caminho é uma confissão plena e de acerto e de retorno à comunhão com Deus através do perdão de Jesus Cristo. Esse é o caminho. E louvado seja Deus, porque a nós é sempre dado na sua graça a oportunidade de vencermos os fracassos e a nossa fuga e nos acertarmos a paz com Deus no nosso dia seguinte e andarmos com Ele. Fugir de Deus é incorrer em fracassos. Arrepender-se, retornar é restaurador. Ser restaurado é ir ao arrependimento e retornar aos braços do Pai. Que essa seja a experiência de cada um aqui nesta noite e todos os dias de nossas vidas. Vamos orar.